essa experiência foi uma experiência de lascar. Bom, o que aconteceu? Combinei com uma pessoa conhecida, né, que estava já há muito tempo me falando, eu quero ter uma experiência, porque eu quero ter uma experiência. E eu falei, tá bom, então a gente faz uma experiência. Então vamos fazer a experiência assim, olha. Você vai dormir, né? Quando você estiver deitado e dormindo, e eu perceber que você está em descoincidência, porque todo mundo entra em descoincidência, quer queira ou não, à noite para se recuperar, né? Para circular muito mais as energias, de ter uma recuperação. E aí eu vou, através, né, de uma atividade energética, tentar te colocar numa condição de lucidez, né, e vou falar algumas coisas para você, vou passar uma ideia para você. Na verdade, seria assim, uma mensagem, né? Tem que ser uma mensagem simples para a pessoa lembrar. E ele concordou. Eu falei, olha, tem que ser dentro dos próximos 30 dias, tá? A partir, né, dessa noite, os próximos 30 dias. Ele falou, não, mas fala mais ou menos quando é, né, para eu me preparar. Eu falei, não vou falar quando é, senão você fala para a pessoa, tal dia ela fica ansiosa, estraga tudo e ela não consegue lembrar, sabe, a ansiedade traz imagens desnecessárias, né? Então, falei, só assim, você procura dormir, né? E ele falou, mas e se eu não conseguir dormir à noite? Eu falei, se você não conseguir dormir à noite, eu vou saber, e não vai ter projeção astral, não vou poder falar nada para você, né? Então, com certeza, isso já é uma coisa que você vai saber, né? Ele falou, tá bom, então tá bom, né? Aí todo dia ele falava comigo, né? Você não pode dizer para mim, mais ou menos, né, quando é, né, porque isso tinha passado 3 dias, né? Quando é? Você já fez? Eu falei, não, rapaz, você relaxa, fica tranquilo para eu poder fazer a experiência de projeção astral com você, né? Não estou fazendo por você, estou fazendo por mim, porque para mim isso é uma pesquisa, né? E a gente vai saber se você consegue trazer uma rememoração ou não, né? Então, ele falou, então tá bom, então tá bom. Mas ele não parava, né? Porque ele ficou num estado de ansiedade muito grande e ficava toda hora perguntando, né? Bom, eu já sei que muitas vezes você realiza o trabalho de projeção, entra em contato com a pessoa, mas ela pode não só esquecer, né, que é uma primeira situação, né, como interpretar tudo errado, né? Então, você pode criar uma versão da história e nem ter nada a ver com o que está sendo feito, né? Desculpa. Ao invés de ser um fato, né? Um fato onde você realmente participou de algo que estava acontecendo, né? Bom, aí tudo bem. O que eu tinha preparado para ele lembrar, né, era uma imagem bem simples, né? Não era uma coisa mais simples do mundo, porque era um copo, né? Então, quer dizer, um copo, a pessoa, se ela enxergar a imagem, pode ser que ela lembre, né? Mas nada de muito sofisticado, né? Senão a pessoa começa a não entender direito e aí mistura tudo, né? E um copo, eu poderia mostrar o copo, né? Falar sobre o copo
E aí ver o que aconteceu, né? E aí estava tudo bem, né? Só que, olha só, o que ocorreu, né? A coisa foi muito engraçada para mim, porque é óbvio que eu sei que muitas das coisas que são feitas, né, na espiritualidade, elas não têm o tempo que a gente quer, né? O tempo é diferente, é muito diferente. E isso acontece na imposição de mãos, né? Numa cura, quando a gente... Muitas vezes a cura acontece antes de se iniciar um trabalho. E já foram feitas experiências com relação a isso, né? Mas o mais engraçado de tudo é que eu não tinha feito a experiência ainda, né? E aí ele me liga eufórico, mas muito eufórico, e fala: puxa, a experiência dessa noite foi maravilhosa. Aí eu fiquei quieto, né? Fiquei quieto porque eu não tinha feito a experiência. Eu falei: é verdade, o que aconteceu? Ele falou: olha, eu deitei, né? Fiz todo o procedimento, porque eu estou fazendo tudo certinho. Relaxei, né? Eu senti uma vibração muito forte. E daí, eu percebi que você estava no meu quarto, né? E aí você me disse assim: olha, eu vou te mostrar um objeto, né? E eu quero que você lembre desse objeto. E por isso eu vou repetir, né, o nome desse objeto 3 vezes, né? E aí ele falou, ele falou que ele ficou muito atento, né? Porque ele estava no estado que ele acreditava de projeção astral. Ele relatou que viu muita imagem, viu muita coisa, mas ele ouviu minha voz falar isso. E de repente, o que ele vê na frente dele? Um copo. E eu estou ouvindo o que ele está contando para mim. E o copo? E você falou: não esqueça, isto você vai lembrar, vou falar 3 vezes. Isto é um copo, isto é um copo e isto é um copo. Bom, acontece que isso ficou um bolo, porque ele falou aquilo e ele falou: é ou não é um copo? Eu falei: vamos fazer o seguinte, a gente conversa depois, porque eu não posso falar agora, tá? Mas eu quero conversar com você sobre isso. E aí ele falou: então tá bom, mas só me fala. Eu falei: não, depois a gente conversa, né? Depois a gente conversa. Por quê? Porque o que aconteceu? Como eu fiz a anotação da experiência, né? O que eu ia fazer é um procedimento para depois eu poder, né, falar: não, eu fiz exatamente isso. Não podia eu mesmo esquecer, né? E não era legal que isso acontecesse, né? Então era importante que eu tivesse a anotação e o que eu falei para ele, como eu agi, né? Só que o que ele falou foi exatamente o que eu tinha escrito, entendeu? Então, com as palavras dele, obviamente, né? Eu me aproximei, né? Me aproximei dele, foi o que ele relatou, isso que eu me aproximei e falei isso que eu já citei aqui. Né? Bom, até aí, para mim, para ele ficou claro e para mim ficou uma questão a ser entendida e resolvida, né? Porque eu peguei minhas anotações, que agora estão aqui na minha frente, né? Anotações mais velhas do que eu... E eu fiquei tentando entender uma coisa. Se eu teria que fazer a projeção astral e dizer exatamente o que eu tinha programado ou não. Porque eu não tinha feito aquilo em projeção astral.
essa questão para mim ficou crucial, porque eu falei, e se eu não fizer, será que ele vai esquecer o que eu, sabe, será que não aconteceu, né? Foi uma questão desse tipo, né? Ou eu vou fazer exatamente o que eu me comprometi, né? E pode ser que ele tenha uma outra lembrança de novo, né? Como isso é um trabalho de pesquisa para mim, me ficou uma interrogação imensa, né? E depois, obviamente, quando ele conversou comigo, eu fiquei com muito cuidado para dizer, porque eu não queria desestimulá-lo, né? E eu não tinha certeza de como explicar aquilo também, né? E aí o que eu falei para ele foi o seguinte, falei, olha, deixa eu te dizer como eu me programei, né? E aí eu mostrei para ele o que eu tinha feito, o que eu tinha escrito, né? E aí ele pegou e falou assim, então você me dá uma cópia desse papel, porque agora eu já sei que eu consegui. Eu falei, se você quiser copiar, você pode copiar, né? Ele falou, não, eu quero a cópia do que você escreveu. Eu falei, tá, mas então deixa eu copiar o que eu escrevi para eu também ter o registro disso, né? Não, Ele falou, mas então aconteceu mesmo, foi fantástico, né? Porque eu fiz todo o procedimento e realmente lembrei de tudo, quer dizer, eu consegui produzir uma projeção astral lúcida, né? E você realmente foi lá e fez tudo aquilo que você tinha prometido, só que eu não tinha realizado, né? Então, eu disse, olha, o que eu fiz? Eu anotei tudo, me preparei para fazer todo o trabalho, né? E eu creio que foi muito bom isso que você me relatou, né? Porque o que foi produzido, todas as intenções estão aqui. Mas eu preciso te confessar uma coisa. Ele falou o quê? Aí eu contei para ele o que aconteceu, né? Ele falou, mas como é que eu consegui? Ele ficou um pouco em luto, né? Mas eu falei, olha, isso é um aprendizado para você e para mim, né? Por quê? Porque eu me programei para fazer e fiz as anotações aqui que você repetiu depois. Mas eu não realizei a projeção. Então, para mim ficou uma interrogação, né? Como é que isso aconteceu? Ele falou, mas você não sabe explicar? Eu falei, olha, eu sei explicar muita coisa sobre projeção astral. E eu faço muitas experiências, mas eu já tive experiências de cura em que eu me programei para fazer um trabalho assistencial e a pessoa, ela me viu no local fazendo o trabalho assistencial, mas eu não estava, eu não fiz não falei assim, vou estar presente lá, né? Mas ela me viu. Então, tem mais coisas para a gente entender com relação à energia, ao universo, do que a gente quer, né? Simplesmente determinar. A gente quer determinar. Se aconteceu isso, é assim. Não, né? Não funciona desse jeito. Né? Tem muita coisa para descobrir. Mas eu creio que você teve uma experiência que nós precisamos anotar e aproveitar. E vamos tentar de novo. Aí a gente pode tentar fazer um outro momento. Né? Vamos deixar passar um pouquinho essa fumaça toda e aí a gente pode repetir isso. Né? Foi isso que aconteceu, né? Bom, a história não terminou aí, porque esse amigo, ele já era um pouco mais, tinha mais idade do que eu, né? E a gente conversava muito, né? Mas no final das contas, eu sinceramente continuo pesquisando. É isso, né?
Ele agora não está aqui para a gente conversar sobre isso, né? E mesmo na dimensão espiritual eu não consegui encontrá-lo, né? Isso já aconteceu com outras pessoas. Com algumas eu consigo ter contato, com outras não, né? É o que eu sempre digo, é uma questão do nível espiritual em que a pessoa está, se tem acesso ou não, né? Não significa que eu seja melhor ou seja pior. Simplesmente eu creio que quando você não está na mesma faixa, né, você não consegue. E então as nossas experiências terrenas, elas têm inúmeras variáveis, né? E uma das variáveis que para mim é importante é que, por tudo que eu já fiz, é que eu tenho que pensar numa coisa: nós continuamos depois desse corpo, né? E devemos continuar bem, né? Para aproveitar ao máximo esse momento que o universo nos propicia, que é de consciência, né? De entendimento, de fazer alguma coisa que vale a pena. Em alguns momentos que eu fiz algumas experiências, eu podia sentir ou perceber que pessoas que eu tinha conhecido que tinham falecido, eu não encontrava em projeção astral, mas eu sabia que, por exemplo, elas estavam presentes no ambiente. Eu tinha certeza disso, mas eu não conseguia vê-las, né? Outras eu vejo, mas eu não conseguia vê-las. Então, é um espaço infinito de conhecimento que nós temos que continuar pesquisando incessantemente enquanto a gente tem a possibilidade do corpo físico, porque fazer essa experiência de projeção astral, a gente tem que ter o corpo físico, né? Então, se você já for um espírito, a maioria da população da Terra nem sabe que isso existe, né? Apesar de a gente ter uma noção vaga que metade da população da Terra acredita em reencarnação, mas o percentual em que cada um acredita é algo que a gente não pode medir, né? Então, é isso.